Olá! No último módulo a gente trabalhou com vocês sobre a caminhada. Nesse módulo, vamos abordar muito a questão do abraço. E também entender um pouquinho mais da música. O abraço no tango é muito mais do que uma posição de dança. Ele tem que ser, em primeiro lugar, de verdade, real. O que eu quero dizer com isso? É mais importante que um abraço seja bom, gostoso para os dois, do que tecnicamente perfeito. Não existe, assim, um abraço certo e um abraço errado. Existe um abraço prazeroso ou não para os dois. Apesar disso, a gente usa algumas técnicas e conhecimento sobre o corpo para nos proporcionar isso. Só que é importante que você não esqueça, mesmo quando você estiver muito avançado, que o abraço é sobre uma troca que tem que acontecer e muito menos sobre o que se vê de fora. Ok, vamos abordar alguns aspectos do abraço para ajudar vocês na funcionalidade e assim, a melhorar a conexão, como a gente trabalha o abraço no tango. Eu coloco de frente para o meu parceiro. A gente tenta se conectar pelos centros, existe uma proximidade. Eu não me conecto nem pela parte superior, nem muito pela parte inferior. Eu tento manter a minha conexão pelo centro. Se a gente tiver a mesma altura, se tiver um pouco de defasagem, eu me conecto sempre pelo centro que estiver mais baixo. Se eu fosse bem baixinho aqui, ele não vai procurar colocar o centro dele para se conectar comigo. Eu vou manter o meu aqui e ele vai pensar que o ponto de contato vai vir aqui para a altura do umbigo dele. Seria isso. Depois que estamos enfrentados, eu me conectei pelo centro. Eu uso um abraço mesmo verdadeiro. Abraço meu parceiro. Desse abraço, eu tiro o braço esquerdo do condutor e o conduzido, o braço direito, mantendo os cotovelos para baixo. E aqui já está colocada a posição do abraço que a gente costuma usar no tango. Então, o que a gente evita é isso, no caso do conduzido, ou isso, no caso do condutor. Cotovelo dos dois apontando para baixo. Da mesma forma, o lado de cá. Eu poderia, se ele sobe aqui, dependendo da altura de quem está conduzindo, isso vai levar o ombro também a subir. Então, a nossa ideia é deixar tudo isso muito bem encaixado. É importante dizer que o abraço tem que ser elástico, móvel, adaptável, porque dependendo da nossa posição e no futuro, quando vocês fizerem movimentos mais difíceis, a gente vai ter uma mobilidade que vai permitir que o movimento seja feito de forma confortável. Então, essa mão aqui pode precisar deslizar tanto a dele quanto a minha para a gente mudar nessa posição. E da mesma forma, esse lado do abraço pode estar mais aberto ou mais fechado, desde que o cotovelo continue apontando para baixo. Durante o abraço, nós temos pontos de contato. O ponto de contato principal é a nossa frente aqui, a linha do peito. Mas na esquerda e direita, a gente tem contato pela palma da mão. E os dedos, eles ficam só para dar um acabamento aqui, ó. Eu deixo eles fechados, mas eu não coloco pressão nos meus dedos. A ideia é que a gente realmente abraça com a mão do outro também. Não é aperta um do outro e nem dá aquele como se fosse aquele apertão de mão frouxinho. A gente tem um contato de mão e de torso que permite uma comunicação entre os dois. Mas a marca, ela vai acontecer sempre pela palma da mão. Eu costumo apertar o parceiro para marcar. Sempre que eu preciso, a gente tem um contato pela palma da mão. A mesma coisa acontece com a mão direita. Na mão esquerda, contato e energia aqui na palma. E sempre que eu preciso, ó, eu tenho a palma da mão nas costas da dama ou do meu conduzido. Se eu rotar, essa palma da mão ela se adapta. Se eu rotar novamente, ela se adapta de novo. Eu não trabalho muito dentro e tento trazer o meu corpo de volta com o meu parceiro
Não, eu deslizo esse braço e mantenho o contato da palma da mão. Todo o tempo a gente vai estar deslizando e mantendo o contato. Dependendo da altura e da estrutura corporal de cada uma das pessoas dessa dupla, a gente pode ou não encostar a cabeça. A gente pode encostar a cabeça dependendo da altura, mas se eu fosse mais baixinho, por exemplo, ele não vai abaixar a cabeça para encostar, tá bom? Conhecendo mais a estrutura do abraço, agora a gente vai colocar isso junto com a estrutura da caminhada. Busquei a conexão, perna livre e empurro. Aquela energia que a gente construiu na posição de treino, eu tento manter essa mesma energia agora na posição de dança. Para que as pernas não se choquem, é muito importante que principalmente a gente que está caminhando para trás consiga criar espaço nessa parte do quadril. Se eu mantivesse o quadril muito próximo dele e minha perna não projetasse tanto, ele começaria a ter que caminhar menor porque eu não estou dando esse espaço. E começa a pisar no meu pé. A ideia é que eu que estou caminhando para trás vou sempre proteger o meu pé, fazendo uma pequena sombra a ele. Ou seja, eu sinto que ele vai começar a caminhar à frente, eu já projeto essa perna atrás. Atrás, atrás e no abraço. Sua vez. Dá um pause, coloque a música e pratica bastante. Chegou o momento de falarmos sobre a música do tango. O tango é uma música que ela funciona em muitas camadas. Então, assim, a gente tem estrutura rítmica e estrutura melódica no tango. A nossa ideia não é aprofundar muito nisso aqui agora, porque é um curso de iniciação. E depois vai ser um prazer se você puder continuar estudando isso conosco. Mas é importante que a gente dê um parâmetro geral de como funciona, para que você não se sinta tão perdido na hora de dançar. A gente vai começar a estudar e entender um pouquinho da música do tango. É claro, tem várias camadas que a gente não vai conseguir esmiuçar nesse curso de iniciação. Mas vamos começar a entender um pouquinho como essa música é estruturada. No primeiro momento, é importante entendermos a estrutura rítmica do tango. O tango possui modelos de marcação. O que seria isso? O tango é dividido em compassos, e esses compassos em tempos. Esses tempos têm diferentes tipos de acentuação. Dois dos mais comuns que a gente vai estudar agora seria o marcato em 4, onde são acentuados os 4 tempos do compasso. Temos também o 2x4, que é quando você acentua o 1 e o 3. Dessa forma, a gente teria forte, fraco, forte, fraco. Ou seja, marcato em 4, tum, tá, tum, tá. Marcato em 2, tum, tá, tum, tá. Observe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Mas o 1 e o 3 estão acentuados de forma maior. E 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. No primeiro momento, necessário que você tentasse pisar na caminhada no 1 e no 3, nos momentos de acentuação do compasso. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Agora com a música.
para você. Então, o que eu tenho? Um exercício que vai facilitar a sua compreensão musical. Em vez de dar nome e trazer tudo para a parte racional, vamos passar isso para a sensação. A ideia agora é que a gente cantarole a música e vai sentindo no nosso corpo os momentos em que a gente canta cortado, por exemplo, e quando a gente canta ligado. Todas as vezes a gente respira para poder continuar cantando, de modo que depois a gente possa passar isso para o nosso movimento. Toda vez que a gente canta cortado, a gente vai buscar pisar. Quando a gente canta ligado, a gente vai fazer movimentos mais lentos. E quando a gente respira, a gente vai fazer pausas. Vamos cantar comigo? Chegamos ao final de mais um módulo. Nesse módulo, a gente falou para vocês da importância de que o abraço seja real. Apesar disso, temos algumas técnicas para que ele seja confortável e para que a comunicação seja mais efetiva. Também nesse módulo, temos a introdução à musicalidade no tango, vendo a questão do compasso, do tempo, do marcato, onde o tango está acentuado, a questão do marcato no 4, a acentuação no 1 e no 3. Além disso, a gente teve um exercício que a gente pôde perceber onde o tango era um pouco mais rítmico, onde era melódico e em que momentos ele pedia para a gente uma pausa. Esperamos que vocês pratiquem e esperamos vocês também no próximo módulo. Até daqui a pouco!